Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. É sobre esse versículo que nós vamos falar hoje e é essa mensagem que você tem que decorar até o final da aula, ok? Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus, por esse dia, por essa aula. Nos ensine, fala conosco, Senhor. Seja a luz das nossas vidas, que nós possamos ter o Senhor como nossa direção, que o Senhor tome conta da nossa vida, que nós possamos, Jesus, ser pessoas humildes e não orgulhosas, que nós possamos ser filhos dedicados a Ti e aos nossos pais. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Gente, a aula de hoje vai ser a continuação do livro de Esther. Quem lembra da história de Esther que vocês ouviram até aqui de todos os outros professores? Para eu ter certeza que você está lembrando, a gente vai fazer uma brincadeira. Não sei se você já viu no TikTok, não sei se você conhece, ou no Instagram mesmo, não sei se você tem acesso a essa rede social, mas as pessoas estão fazendo tipo... nananana check, vocês já ouviram isso? Então a gente vai fazer uma brincadeira disso, só que então pode ser história da Esther check. Você vai ficar com os dedos levantados para cima e conforme você for sabendo o que vai acontecendo na história e você responder aí na sua casa, você vai abaixando um dedo, tá? Quantos dedos você abaixar, depois você comenta aqui embaixo para eu saber quem mais soube da história, quem mais prestou atenção nas outras aulas, para que nós possamos concluir isso com muito sucesso, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Os judeus estavam em apuros e eles precisavam de uma ajuda, porque senão todos eles morreriam através de um decreto. Quem lembra dessa parte da história? Eu lembro, vocês. E aí, o que aconteceu? O primo de Esther foi conversar com ela e falou assim: olha, não é à toa que você está no palácio, Deus te colocou no palácio com um propósito, você precisa intervir, conversar com o rei para que isso não aconteça. Quem lembra dessa parte? Eu lembro. Continuando a história, Esther fica com muito medo porque ela não podia entrar na presença do rei se ela não fosse chamada. Ela fica com muito medo e ela tem uma ideia. Ela fala assim: bom, eu vou fazer um jejum. Eu e todos vocês e os meus servos e as meninas que cuidam de mim, todos nós vamos fazer um jejum, um propósito para que o rei não me mate quando eu entre na presença dele, mas que ele aceite me ouvir. E aí o que aconteceu? Isso mesmo. Eles fizeram todos eles fizeram um jejum e ela conseguiu entrar na presença do rei sem ser morta. Então, quem lembra dessa parte da história? Eu lembro, eu tenho uma dificuldade de ficar com esses dedos em pé. Continuando, Esther foi chamada na presença do rei, o rei deixou ela ficar lá com ele e ela propôs um jantar para o rei. E nesse jantar ela pega e fala assim: eu quero fazer um convite para você, quero te convidar para um jantar especial e uma pessoa também. E ele ficou assim: quem será essa pessoa? E de repente ela vai e convida o amigo do rei que se chama Amã. Isso mesmo, se você lembrou, mais um pontinho para você. Nesse jantar, Amã estava se sentindo todo orgulhoso, eu fui convidado para jantar na casa do rei, só eu e mais ninguém, ele é meu melhor amigo, ninguém tem mais autoridade agora do que eu, nananã, ele estava se achando o melhor de todos. Quem lembra dessa parte também? De repente, na saída do jantar, ele percebe que um certo alguém não se curva diante dele. Esse certo alguém é quem? Isso mesmo, Mordecai. Quem falou Mordecai acertou. E Mordecai era o que de Esther? Primo de Esther. Quem acertou essa parte também? Continuando a história, ele se sente todo orgulhoso que ele jantou na casa do rei, chega a contar para os amigos deles e familiares que ele foi jantar, ele é importante e que um cara não se curvou diante dele, por isso ele deveria ser muito vingativo e cruel com essa pessoa. Resolveu fazer uma forca. Só que ele não sabia que Deus já estava agindo em favor do povo de Israel. Então, o Senhor acorda o rei naquela noite. E o que o rei vai fazer? Pede para que os servos dele lhe conte uma história. E no livro de história, quem estava lá? Isso mesmo, Mordecai. Mordecai havia feito um favor para o rei que não havia sido recompensado, mas Deus tinha um tempo certo para Mordecai. E aí o que aconteceu? Ele pega e fala: nossa, eu não fiz nada para ele, amanhã de manhã a gente vai ter uma ideia e vai fazer algo. De repente o rei chama Amã para conversar e fala assim: o que você faria para uma pessoa que fez algo por você? E nananana. Amã, todo orgulhoso, todo se achando, pensa:
Ah, ele deve estar falando de mim, o que eu gostaria. Ele pegou e começou a pensar, eu gostaria que me vestissem com uma roupa do palácio, que colocasse um cavalo real e que eu fosse montado e uma pessoa muito importante do reino fosse puxando o meu cavalo e falando isso que o rei faz com quem honra e nananã. Lembra dessa parte da história também? Eu lembro, estamos acabando, hein, gente? Amã não sabia que ele estava falando do maior inimigo dele, aquele para quem ele tinha criado uma forca. E Deus abate os orgulhosos. E foi o que aconteceu. A palavra de Deus é dita e justa. Se ele diz que faz, ele faz. E Amã estava muito orgulhoso. Isso não é bom. Então o que aconteceu? Abaixou na bolinha, né, de Amã nessa situação. E aí ele vai ter que levar o cara no cavalo lá e mostrar para a cidade inteira. E de repente, o que ele menos esperava aconteceu. O segundo jantar de Esther, quem lembra? E o rei promete a Esther o que ela quisesse, ele daria. A Esther chora aos pés do rei e fala: rei, esse seu amigo, ele tá querendo matar os familiares, inclusive a mim, porque eu sou desse povo que ele pretende matar. E o rei fica muito injuriado, muito bravo e pede para que Amã seja morto na forca que ele foi criado. Quem lembra de tudo o que aconteceu na história? Essa história é uma história muito, muito doida e muito engraçada e muito boa também. Tem vários aprendizados aqui. Eu lembro que uma vez, muito tempo atrás, quando eu comecei a me apaixonar por ler a Bíblia, eu tava de madrugada lendo essa história e eu li o livro todo de uma vez. Gente, mas eu dei tanta risada, porque eu não conseguia acreditar que uma pessoa teve tanta ideia de rico igual aquele homem que criou a forca. Meu Deus, você também achou essa história legal? Eu achei essa história muito boa e de um ótimo aprendizado. O que nós temos que aprender sobre isso? Que Deus não gosta de orgulhosos. Ele vai amar a pessoa, porque Deus ama nós, Deus ama todos nós. Porém, ele odeia esse tipo de comportamento. Deus odeia esse pecado. Gente, Deus, ele está sempre pronto a nos ouvir. Deus sempre está com os olhos atentos a tudo que está acontecendo na terra. Ele está sempre com o coração disposto a ouvir e te amar. Mas a partir do momento que eu e você, quando nós nos tornamos pessoas orgulhosas, sabe o que Deus faz? Deus se vira contra. Deus vira o rosto contra nós. Gente, nós não somos nada sem Deus. Imagine no dia que Deus vira o rosto contra nós. Isso é a pior coisa que pode nos acontecer. E nós somos as únicas pessoas que podem fazer com que Deus se vire contra nós. É isso mesmo, só nós somos nossos próprios inimigos quando nós nos tornamos pessoas orgulhosas. Você sabe o que é o orgulho? A Bíblia mesmo em Provérbios diz, eu vou deixar aqui o provérbio escrito que eu não lembro exatamente onde que não é bom quando nós mesmos nos autoelogiamos, tipo, nossa, como meu cabelo tá muito lindo. Você percebeu como meu cabelo tá lindo? Você percebeu como minha blusa nova é chique e bonita? Ai, olha aqui, passa a mão, ela é muito fofinha. Nossa, eu comprei um cacto, você viu? Ai, isso é muito ruim. É melhor que você deixe que o outro perceba isso em você e te elogie do que você se autoelogiar, porque isso promove orgulho e o orgulho corrói nosso coração e entristece o coração de Deus. Vou te contar outras coisas que podem acontecer no seu dia a dia que fazem com que você se torne uma pessoa orgulhosa, como por exemplo, quando você tem aquele material lindo, maravilhoso, cheio de canetinhas da Faber-Castell, cheia, como que é o nome daquela marca agora? Stabilo. Nossa, aquela marca é muito cara. Cheio de coisas da Stabilo, nananã, e você tá lá com o seu kit lá enorme, todo feliz, não sei o que, e de repente você vai e mostra pros seus amigos, olha só que eu tenho, você não tem, nananã, fica se achando. Isso é muito feio e deixa a outra pessoa triste, envergonhada. Na verdade, você tem que ser humilde. Você ganhou algo, tome cuidado com aquilo que você ganhou, empreste para as pessoas, não para qualquer pessoa que não vai ter zelo, mas você tenha cuidado, mostre com carinho. Tome cuidado para que você não vá machucar outra pessoa, porque Deus fala que a gente tem que amar o próximo. Nós não podemos agir como Amã agiu, que ele se sentia mais importante porque ele foi convidado para um jantar, mas mal ele sabia que esse jantar era uma armadilha para a morte. Então nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós estamos fazendo. Quando nós ganhamos uma roupa nova, quando nós vamos fazer uma viagem, quando nós temos algo diferente, muito bonito que nós amamos e nós queremos, o celular novo, alguma coisa em especial,
Porque nós temos que tomar cuidado para que nós não possamos machucar o outro, ou até mesmo esse sentimento tomar posse do nosso coração de maneira tal que Deus se volte contra nós. Nós temos que ser pessoas diferentes, pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas, que amam a Deus acima do que nós temos, do que nós possamos ter, porque Deus, ele é mais do que algo que nos dá, ele é algo que nós necessitamos para existir. Vamos lá, eu vou falar a frase uma vez, depois você repete comigo, tá bom? Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Então vamos lá. Deus é... Exatamente, Deus é contra os orgulhosos e é bondoso com os... Isso mesmo, os humildes. Você que entendeu, isso está escrito em 1 Pedro 5,5, é um versículo muito fácil de decorar e é uma coisa que você tem que guardar na sua cabeça, no seu coração, pro resto da sua vida. Porque, gente, vou falar uma coisa pra vocês, eu tenho apenas 23 anos. Quantos anos você tem? Nós nem temos tanta diferença assim de idade. E se você perceber que daqui a algum tempo, em algumas situações da sua vida, você vai se dar conta que você pode estar se tornando orgulhoso. E você vai lembrar dessa palavra e você vai falar assim, não, Deus é contra os orgulhosos e Ele é bondoso com os humildes. Quem aí gostaria de desfrutar e viver da bondade de Deus? Eu gostaria de viver, você gostaria? E Deus, ele quer ser bondoso conosco. E nós precisamos ser pessoas humildes, mansas de coração, pessoas que obedecem e ouvem os pais. Sabe quando também você pode se tornar uma pessoa orgulhosa? Quando seu pai fala assim, não faz isso. E você, cheio de orgulho, cheio de si mesmo, cheio do que você pensa a respeito daquilo, pega e fala, ai, o que meu pai tá falando? O que minha mãe tá falando? Eles não sabem de nada. Eu sei o que eu tô fazendo, eu vou fazer isso. Quando você tá fazendo isso, você está se tornando uma pessoa orgulhosa de si mesmo. Precisa ser humilde e parar de achar que a gente é melhor que os nossos pais, que a gente sabe mais que os nossos pais. Porque se fosse assim, eles não seriam os nossos pais, a gente seria os pais dele, mas Deus faz tudo perfeito. Então nós temos que ser humildes, pacientes, entender o que os nossos pais falam, entender o que os nossos professores falam. Deve estar difícil estudar na quarentena, mas tenha paciência, seja humilde, ouça seu professor, obedeça seu professor, ouça as instruções dele, porque ele sabe o que ele está te instruindo e que vai ser a melhor opção, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula, entendido tudo até aqui. Beijos, fiquem na paz dele. Tchau!